Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, o senhor acha que esse é um papel de todo e qualquer cristão? Ou o senhor acha que tem pessoas com chamados diferentes que vão ajudar o reino de Deus, a obra de Deus, de maneiras diferentes, a não ser pregando? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like no vídeo e inscreva-se para continuar recebendo novos vídeos. Essa participação do Dorival, por exemplo, na sua conversão, eu acho um ponto interessante, porque, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, o senhor acha que esse é um papel de todo e qualquer cristão? Ou o senhor acha que tem pessoas com chamados diferentes que vão ajudar o reino de Deus, a obra de Deus, de maneiras diferentes, a não ser pregando? O senhor acredita que isso é um papel de todo cristão? E outro, sim. O senhor acredita que o senhor poderia, por exemplo, ter se convertido sozinho? Porque o senhor já estava lendo a Bíblia há um tempo e tal. Existe essa conversão solitária? Primeiro, é papel de todo crente, cara. Hoje, nem todo crente desenvolve esse papel. Mas a pregação, a explicação da Bíblia é obrigação de todo crente. O apóstolo Pedro fala assim, que a gente tem que estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em nós. E era isso que inconscientemente eu fazia com o Dorival. Eu ficava inquirindo dele qual a razão da esperança que ele tem. Sim. Sem eu saber. Eu apertava os botões certos da dúvida, da zombaria. Eu era um cara muito zombador. Eu era queria mesmo pegar o Dorival. Eu era muito zombador. Entendeu? Eu, inclusive, depois que eu me converti, eu pedi perdão a ele, cara. Falei, cara, você me perdoa das chacotas, da zombaria que eu fiz com você, porque eu não tinha noção do que é Deus, a Bíblia e tudo mais. Então, essa é a obrigação de todo crente. Infelizmente, nem todo crente faz. Mas todo crente tem a obrigação de conhecer a Bíblia. E é um paradoxo, né, velho? Porque, por exemplo, quando eu me converti, existia uma Bíblia de estudo no Brasil, chamava Bíblia Scofield. Depois veio chegando Bíblia, não sei se vou lembrar que é uma ordem cronológica, mas sei lá, aquela da presbiteriana, a Bíblia de Genebra, depois Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia Thompson, Bíblia não sei o que lá. Beleza, hoje não dá pra saber, tem um sem número de Bíblia. Sim, muita coisa. Então, com aqui em cima é um monte de Bíblia de estudo. Só que antes, que só tinha uma, ou quando não tinha nenhuma, todo crente sabia a Bíblia. Entendi. Todo crente, o apelido do crente era Bíblia. Ou chama lá o Bíblia. Entendeu? Então, aí hoje a gente tem um monte no celular, não sei na onde, tal, só que não tem aqui, ó, na cabeça. As pessoas, acho que a facilidade, o mesmo fenômeno acontece com o GPS. Quando não existia GPS, você sabia andar nas ruas. Verdade. Você tem que fazer o quê? Você depende do que você sabe. Agora que tem GPS, você não sabe ir na casa da sua mãe, cara. Verdade. Memória do celular, mesma coisa. Você sabia de cor o número de todo mundo. Eu não sei o número da minha filha. Eu sei o número da minha mulher. Não, eu sei o número da minha mulher. O da minha filha, do meu filho, eu não sei de qual. Eu sei, acho que o final. Se eu ficar meia hora, talvez eu. Mas antigamente você tinha 30 números na sua cabeça, 40, que você sabia sem depender de memória de celular. É a mesma coisa. Hoje você tem um monte de Bíblia, então parece que você não precisa saber a Bíblia. Já queria aproveitar um gancho. Eu estava falando com ele antes de você chegar. E eu, assim, o que mais me admirava no senhor, principalmente debates, era o senhor citar o capítulo, o versículo, o livro, sem abrir a Bíblia. E aí a pessoa rebatia e você citava outra parte da Bíblia sem abrir a Bíblia. E aí ele falou, bom, Will, se as pessoas falarem sobre os terrenos Ninho Verde, eu também, porque eu conheço. Ai, cara, esse eu conheço, me pegou, hein? Então, não tem mágica. É leitura bíblica. Fazer parte da vida, em voz alta, dia a dia. Pregar, tal. Chega um momento... Porque, tipo assim, tem uma série de textos, Will, na minha cabeça, que todo crente tem que ter obrigação de saber, velho. Tipo assim, todo crente tem que saber o João 3,16. Todo crente tem que saber sobre a encarnação de Jesus, todo crente tem que saber sobre a volta de Cristo, todo crente tem que saber sobre a paixão e morte de Cristo, todo crente tem que saber o texto da ressurreição, todo crente... Porque os caras vão perguntar isso aí na vida.
Então você chega lá, um cara fala assim, mas você crê que Jesus ressuscitou, não sei o quê? Aí você fica boiando. Quer dizer, você perdeu ali uma grande oportunidade. Geralmente a igreja, ela é uma geradora de oportunidades de evangelismo. Então você gera oportunidade pregando na praça, você gera oportunidade na internet, aqui você está gerando uma oportunidade. Só que tudo tem um custo para você ir lá na praça, para você montar tudo isso aqui. Você tem um custo para você gerar uma oportunidade de provocar um diálogo bíblico. Quando a pessoa pergunta, você não tem custo nenhum, a situação tá pronta, é só você ter conteúdo e falar para ela, você tem interesse sobre isso? Você já parou para pensar? Eu vou te mostrar um texto, pega o celular, a Bíblia, isso aqui responde sua questão? Toma. Exatamente. Então, tem uma série de textos que eu convido o internauta que está com a gente agora e quem vier depois, cara, pega um papel, uma caneta e coloca lá o texto da morte de Jesus, do nascimento, da ressurreição, da ascensão, de quando Jesus perdoou a mulher tal, quando Jesus fez tal coisa, quando Jesus... Você tem que saber esses textos. Esse é o cara acho que pegar o evangelho ele já rebate qualquer... Exatamente, mas qual é o problema? O problema é que a Bíblia hoje só está na mão das pessoas. E não tá nem na mente, nem no coração. Muitas das vezes fechada em casa e parece que ter a Bíblia lá dá um certo tipo de alívio, de segurança. É que protege, pessoa, né? Se você deixar aberto assim. Algo místico. Agora, é interessante que tem um texto esse texto não é conhecido em português. Tem um texto em Israel, é o versículo mais conhecido do judeu. Tipo assim... Uma criança de 5 anos sabe esse texto, o capítulo inteiro. Ele é o nosso Salmo 23. Isso, ele cita o capítulo inteiro, que é Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é o texto mais conhecido dos judeus. Tipo assim, lá naquela mezuzá, naquele negocinho que tem na porta de cada judeu. Sim. Lá dentro tem um papelzinho enrolado, com Deuteronômio capítulo 6. Quando o cara vai fazer bar mitzvah, quando o cara vai fazer... Tipo, um rito de que ele é homem já. Sim. É Deuteronômio capítulo 6. Quando o cara vai orar, que pra mim aquilo é uma reza lá que os judeus fazem e tal, toda reza começa em Deuteronômio 6. Quando vai fazer qualquer tipo de cerimônia, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é o mantra do judeu. É o texto áureo dos judeus. E lá em Deuteronômio 6 diz assim, ó. Quer ver, ó? Esses, pois, são os estatutos, os juízes que eu te ordenei, que te ordenou o Senhor, para que se ensinasse, para que cumprisse na terra, para que temas o Senhor teu Deus e o guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Ouve, ó Israel, e atenta para cumpri-los. E o texto, que é da memória deles, começa no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, essas são as palavras que eu te ordeno, elas estarão no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar, também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa, daí vem a origem da mezuzá, nas tuas portas. Quer dizer, ele está dizendo assim, cara, isso aqui você quer conhecer Deus? Bíblia, meu amigo. De manhã, de tarde, de noite, comendo, andando, deitando, levantando, ensinando a criança. E esse é um dos segredos pelos quais a Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou até nós pela tradição oral. O texto do Antigo Testamento. O que é tradição oral? Os caras decoravam o texto inteiro. Então não precisava exatamente do papel. Qualquer pessoa. Exatamente. Então, tá aí a falha nossa com a modernidade. A gente não consegue mais memorizar, cara. Infelizmente. Assim como a gente não memoriza mais números das pessoas, a gente também não tá conseguindo memorizar a Bíblia. Perdeu-se também essa cultura, né? Um exemplo, a minha infância foi meio que parte dela resumida em escola bíblica dominical. É uma cultura um tanto quanto extinta, até nos lugares onde se pratica ainda a escola dominical, ainda a frequência é muito baixa, né? Não tem mais essa cultura que tinha de se ensinar a Bíblia para a criança. E mesmo quem não era crente tinha esse costume de... Por exemplo, meu pai de vez em quando levava os filhos do vizinho pra igreja, sabe? Assim, o cara, tipo, eu não vou, mas leva meu filho. Eu sei que é bom. Tipo o que aconteceu com seu pai. Né? Qualquer projeto pedagógico, bíblico,
Não importa os nomes, não importa o formato, não importa. Qualquer tipo de projeto pedagógico é louvável e dá fruto. E dá fruto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, cara. Então, se você falar assim, poxa, então eu vou sentar uma vez por semana e trabalhar 40 minutos com a Bíblia aberta, lendo o texto, e vou comprar um caderno em branco e uma caneta e vou escrever as partes mais importantes do que eu ler. Daqui 2 anos você é um teólogo. Não tem jeito, não tem como. Porque contato. é Bíblia, exatamente. O problema nosso é que a gente parou de ler a Bíblia. Só voltando na pergunta, a gente acabou te interrompendo. O senhor acha que existe essa conversão solitária? Depende do que você define como conversão solitária. Alguém sem um intermediador, vamos dizer assim, no caso, o que o Dorival foi na sua conversão? Tem. Alguém que porque foi teve assim, contato com a Bíblia apenas e por si só acaba se convertendo. Então, foi assim, o apóstolo Paulo se converteu sozinho com Jesus. Tem um fenômeno hoje, João, que é especialmente no Oriente Médio, onde as pessoas, onde é o maior índice de assassinato entre missionários. Cerca de 70% dos missionários são mortos em 4 anos, na janela 1040. Nesses lugares, está acontecendo um fenômeno faz uns 12 anos, que as pessoas estão se convertendo sozinhas com sonhos. Então o cara vai dormir, muçulmano, e ele sonha com Jesus, um anjo, alguma coisa. E aí, e no sonho, Jesus se apresenta para ele no sonho e fala para ele comprar uma Bíblia, arrumar uma Bíblia e começar a ler a Bíblia. E aí o cara vai sozinho, vai lá, baixa uma Bíblia, compra uma Bíblia, faz algum esquema e tem a Bíblia e começa a ler. E isso está pegando fogo hoje no mundo muçulmano, na janela 1040. Então eu creio que é possível, mas não é esse o expediente. Uhum. Essa é uma obrigação da igreja. Essa fatura, esse boleto está no nome da igreja. A igreja Inclusive tem traz esse papel. benefícios, né? Com certeza, Benefício. porque quando eu comecei a pegar o cara, estudar a Bíblia para pegar o cara em perguntas, isso deixou ele em forma. Sim. Isso com certeza deixou ele em forma. Exceto as promessas bíblicas propriamente ditas, né? Alguém que você ganha para Cristo, você acoberta uma multidão de pecados e assim por diante. Deus ainda dá um monte de benefícios pra gente, né? A gente tava conversando mais cedo também fora do ar, eu e o Will. Até falamos nisso. Um exemplo, o presente da graça, né? Imagine se Deus resolvesse deixar aqui para pregar pra gente anjos, né? O que seria de nós? Você na época do Velho Testamento mesmo, cara? Se fosse o João Batista, nós já tava tudo na roça. Tá louco? A espada ia cantar. E dirá os anjos, né? Mas essa questão da Bíblia, pastor? E aí, curtiu o vídeo? Espera que tem mais. É só clicar em um desses 2 que está aparecendo na sua tela. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.